Poliuretano. Trabalho solicitado pela disciplina de Ciências dos Materiais, do curso de Engenharia Civil, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sob orientação do professor Guilherme Barrachna Estocco. Apesar de a tecnologia do poliuretano ser recente, a química da uretana data de 1849, quando Urtz e Hoffmann divulgaram reações envolvendo um isocianato e um composto hidroxílico. Essas reações ficaram por muito tempo limitadas a experiências de laboratório, até que em 1937, na Alemanha, Dr. Otto Bayer e colaboradores deram início à indústria de poliuretanos, explorando o uso comercial dos isocianatos e começando a trabalhar no desenvolvimento de polímeros à base de poliésteres, que se tornariam competitivos com o nylon. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a consequente carência de materiais de borracha, incentivou-se o desenvolvimento de produtos à base de uretana, para aplicações como fibras, cerdas, adesivos, revestimentos, elastômeros e espumas. Trabalhos intensivos realizados nos Estados Unidos e Inglaterra fizeram com que a tecnologia da uretana se tornasse mundialmente conhecida. Foi durante a década de 1950 que registrou-se o desenvolvimento comercial dos PAs em espumas flexíveis. Entre 1957 e 1958, o desenvolvimento da indústria de poliuretanos foi viabilizado através da introdução dos polióis poliéteres. O uso destes novos produtos possibilitou a fabricação de espumas com melhor processabilidade, melhores propriedades e menor custo do que as feitas anteriormente com polióis poliéster. Em 1959, foi anunciada na Alemanha a instalação da primeira fábrica de espuma flexível usando a técnica de espumação one-shot, uma só etapa, que dispensa o uso de pré-polímeros formados pela reação prévia de isocianato e poliol. As formulações usadas com a técnica one-shot são baseadas em poliol poliéter TD 80-20 avos, água, silicones tipo surfactante, catalisadores amínicos, catalisador organometálico e estabilizantes, que são misturados em uma só etapa ocorrendo. Então, a reação de espumação. Assim, viabilizou-se o desenvolvimento de espumas flexíveis para aplicações de grande volume, sendo hoje o processo mais utilizado. O Brasil. As primeiras fábricas de espuma flexível foram instaladas na região Sudeste entre 1961 e 1965. Estas fábricas foram montadas com equipamentos trazidos da Europa e dependiam de matérias-primas importadas para o seu funcionamento. Durante os anos 70, a rápida disseminação aliada à fabricação local de poliol e TDI, e a formação de técnicos com conhecimentos na tecnologia de espumas de poliuretano alavancaram a instalação de mais de 100 fábricas em todo o Brasil. As espumas semiflexíveis e semirrígidas revestidas com materiais termoplásticos foram largamente usadas na indústria automotiva. Nos anos 80, o crescimento de importância comercial foi a moldagem por injeção e reação (RGM), dando ímpeto aos estudos das relações entre estrutura molecular e propriedades dos PAs.
Não há nenhuma dúvida de que nos últimos 35 anos o poliuretano avançou de simples curiosidade de laboratório até produtos comerciais de grande importância, saltando de uma produção total de 500.000 de toneladas nos Estados Unidos em 1970 para 3,8 milhões de toneladas em 2005. Com 4,1 milhões de toneladas previstos para 2010. Novos produtos e novos processos continuarão a surgir devido ao trabalho incessante de pesquisa e desenvolvimento nesse campo. Ensaio de identificação. Colocar em um tubo de ensaio 1 grama da amostra, tampar a extremidade do tubo com um chumaço de algodão umedecido com acetona anidra. Aquecer de maneira que os vapores passem através do chumaço de algodão. Após esfriar, lavar as paredes do tubo de ensaio com próprio chumaço de algodão umedecido. Lavar o algodão com acetona anidra, recolhendo em copo de Becker a acetona anidra da lavagem. Para cada 2 ml de acetona anidra de lavagem, adicionar 3 gotas da solução de NaNO2 a 10%, agitar por 2 minutos, deixar a solução em repouso por 5 minutos. Se a solução apresentar cor vermelha, a presença de poliuretano. Ensaios mecânicos. Os testes para a determinação da densidade aparente e dureza (SHORA) são realizados conforme normas ASTM D3574A 9534, ASTM D22409535. Os ensaios de resistência à tração, resistência ao rasgamento e à compressão são realizadas de acordo com as normas ASTM D412-9836 Astron D624-9837 ASTM D575-9638 respectivamente. O ensaio de resiliência ao impacto por queda de bola norma ASTM D3574-9540. Ensaios gerais. Também podem ser realizados os testes: microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica, calorimetria diferencial de varredura, resistência química. Materiais para fabricação. Nos PUs moldados, normalmente as matérias-primas são formuladas em sistemas de 2 componentes fornecidos pelos fabricantes. O componente isocianato pode ser MDI puro, modificado, polimérico, TDI puro, modificado ou pré-polímeros. Podem conter uma mistura de polióis, extensores ou reticuladores, agente de expansão, catalisadores, surfactantes, corantes, retardante de chama, agentes anti-envelhecimento, em alguns casos, desmoldante interno. Processos de fabricação. Os estágios do processamento dos PUs moldados normalmente são: 1. Pré-condicionamento dos 2 componentes líquidos, isto é, ajuste da temperatura, remoção do ar ou gás dissolvido e ajuste do nível do gás núcleo. 2. Dosagem dos componentes nas proporções desejadas através de bombas dosadoras.
3. Mistura das quantidades dosadas dos componentes em uma cabeça misturadora para formar a mistura reagente. 4. Distribuição ou injeção da mistura reagente num molde preparado e condicionado termicamente, através de entrada desenhada para prevenir turbulência e evitar a retenção de ar. 5. Um período de tempo para permitir a polimerização da mistura reagente e cura suficientemente para permitir a desmoldagem. 6. Desmoldagem da peça acabada. 7. Acabamento se necessário. Custo de produção. Custo estimado de produção é de R$ 7,32 por quilo. Aplicação: espumas, auxiliares de molas, para-choques, isoladores de vibração, amortecedores de impacto, materiais médico-hospitalares, roupas, calçados. Os PUs vêm encontrando inúmeras utilizações na construção civil, na mineração e extração de petróleo, na indústria automobilística e metalúrgica em geral. Na indústria de mineração é fácil encontrar diversas peças e equipamentos fabricados e ou revestidos com PUs. Aplicação em engenharia civil. O poliuretano é utilizado para a impermeabilização de estruturas de concreto armado que requeiram a estanqueidade, tais como reservatórios de água, estações de tratamento e estações elevatórias. As fotos a seguir trata-se da recuperação da impermeabilização dos filtros da estação de tratamento de água, Iguaçu, através da aplicação de poliuretano específico.